Eu gosto muito do Planton ML porque às vezes a gente precisa fazer gráficos, a gente precisa manter o gráfico sendo atualizado, né? Então, se você fez um diagrama, um organograma de uma empresa, né? Está fazendo um livro, que está fazendo o processo do livro, e aí você desenhou o processo, aí depois o processo mudou, e aí você precisa atualizar, né? Então, eu gosto muito dele por causa disso, né? E também porque ele permite fazer os slides online, né? Então, vamos ver aqui como é que ele funciona, alguns exemplos de gráfico que ele tem, né? Então, fazer gráfico desse tipo, né? Que são, se chama diagramas de sequência, né? Isso aqui é muito usado na área de especificação de sistemas, né? Diagramas de caso de uso, isso aqui vem do UML, né? O UML é uma representação gráfica de especificação, né? Aí classes, né, que aqui é muito voltado para informática, atividades, né? Então você fazia fluxogramas com atividades. E por que eu gosto dele? Vamos colocar aqui em forma prática. Esse daqui, ó. Esse daqui, vamos fazer um mapa mental. Ó, um mapa mental. Então, por que eu gosto dele, né? Porque ele é muito fácil, né, de fazer. Ó, aqui do lado você vê o texto que é usado e esse texto está gerando esse gráfico, né? Então, se eu quiser fazer um gráfico semelhante, né, basta eu clicar aqui na imagem, ó, vou clicar. Aí ele abriu aqui um editor, né? E aí eu apago aqui o que eu quero. Vamos, se eu colocar aqui meu nome aqui é Eduardo, vou apagar isso aqui, sei lá, escrever coisas aleatórias. Praia, XX, não sei, bola, né? E aí ele fica atualizando aqui, né? Então se eu quiser criar um subnível aqui dentro desse aqui, vamos colocar aqui pato, né? E aí eu quero colocar uma coisa aqui dentro, sapato. Então ele colocou aqui, né? Aí você vê que é pela quantidade de asteriscos, né? Então se eu colocar um outro item aqui, tênis. Então ele vai gerando o gráfico aqui, né? E aí a imagem, para eu copiar essa imagem daqui, olha que interessante. Eu posso apertar aqui e aí ele gerou a imagem. Daqui eu posso salvar a imagem, né? Bom, vou deixar salvo aqui e depois eu quero mostrar uma coisa sobre isso. E aí eu posso voltar, sim, vou aqui nesse diagrama aqui de organograma, né? Você quer que eu faça um organograma, mais uma vez, basta eu vir aqui, clicar. Você percebeu que é bem semelhante aqui, né? O outro lá, ele gerava um gráfico diferente, mas aqui ele usa a mesma sintaxe, que é uma sintaxe de níveis, né? Então, se eu colocar aqui um A, colocar aqui a B, BC, CD, não sei, estou só fazendo algumas coisas aqui. Pronto, então só espera um pouquinho que ele criou, né? O organograma. Se eu colocar esse aqui dentro. Então, é a mesma estrutura, né? Esse WBS aqui, né? Isso aqui não é muito relevante a gente saber o nome, mas só para você entender, esse WBS aqui é a sigla de organograma, né? Mas enfim, é a mesma estrutura aqui. Então, se a gente quer atualizar um gráfico, basta você vir e atualizar, né? Você adicionar um outro elemento aqui. Eu não preciso de um software mais para isso, né? Então, eu gosto muito dele, né? Então, você vê mais ou menos o gráfico que você quer, né? Vamos fazer aqui, ó, cronologia. Esse aí, nunca tinha visto esse gráfico, não. Gráfico Grant de projetos, né? Isso aqui eu não uso muito, mas assim, se você precisa desenhar, você quer fazer, né? Aí a gente tem como fazer ele textualmente, né? Aqui tem muitos gráficos associados às gráficas de informática, sabe?
né? Aqui, ó, um gráfico de, de projetos, né? Mas enfim, existem alguns gráficos específicos, né? Principalmente esse de atividades aqui, que dá para fazer, né? Então você quer desenhar um processo, né? Basta você sair, clicar e você mudar o nome das coisas, né? Então, clicar aqui, ó, onde tem aqui o texto 1 aqui, aqui você vai colocar outro nome, né? Sei lá, primeira parte, não sei. E aí ele vai mudar aqui, né? Então, você vê mais ou menos como é que é o gráfico e você vai atualizando. Aqui ele explica, né, como é que é a sintaxe, né, de como é que usa, né, cada exemplo, né? Mas para esses gráficos, principalmente esses gráficos simples, né, como esse aqui, mapa mental, né, e esse de organograma, é muito fácil de fazer neles, né? Então, ó, aqui ele está fazendo um organograma que coloca alguns itens do lado, alguns itens do outro, né? Vamos ver aqui. Então aqui, ó, vamos ver aqui, responsabilidades. Pelo que eu entendi, esse traçozinho aqui representa o do lado esquerdo, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Decidir Job Requirements. Decidir Job Requirements, está no meio. Aí eu acho que o checklist vai ter um lado esquerdo, né? Então vamos ver aqui, ó. Ó, checklist está aqui, né? Tem um traçozinho. Bom, mas é isso. Então, gosto muito desse software. Recomendo por isso, né? E aí, um, algo avançado, que é o seguinte, geralmente eu copio o URL, né? Eu copio o URL, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, vocês verem aqui. Ó, geralmente o que eu faço? Eu salvo o URL da imagem. E olha a mágica que acontece quando a gente salva o URL da imagem, né? Você pode pensar assim, você vai usar esse arquivo no documento do Word, né? E aí no Word você copia o URL da imagem, você cria o link, né? Então, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, vamos supor que você está usando no Word, né? Geralmente eu não uso o Word, mas eu estou supondo que vocês possam usar aí, né? Então, vamos ver aqui a imagem, né? Você copiou a imagem, né? E aí você colocou lá o diagrama por alguma razão, colocou a imagem, né? Aí imagina que é, veja o diagrama abaixo, né? Aí imagina aqui que por alguma razão eu vou aqui e eu posso salvar o link, né? Como é que eu faço o link? Pô, eu não sei onde é que clica para fazer o link. Acho que é assim. Põe o mouse em cima. Aqui não tem, mas eu sei que é Ctrl K. Vamos ver se é Ctrl K. Ctrl K. Pronto. Aí aqui eu vou colocar o link, olha só. Copia o link. Ups. Link. Né? Link. Address. Aqui mesmo. Que eu tenho. É o outro que ficou doidinho. Então, ele colou o link aqui. Ok. Então, olha só. Ele ficou aqui o link, né? Se eu apertar, ele está dizendo aqui, ó. Você pode apertar Ctrl clique para abrir. Aí ele abriu aqui o link, tá certo? Então, imagine que alguém fez esse documento e agora você vai precisar editar essa imagem, tá certo? Então, vamos supor que não tenha mais esses dois aqui e criou um outro, certo? Vamos supor que criou um quarto, né? Um quarto não, a palavra quarto não. Vamos supor que criou um novo elemento que é cozinha, certo? Então, olha só, eu tenho o link, né? Então eu vou apertar aqui o link, né? Eu vou copiar o link. Aí agora eu vou abrir lá no meu é, o site, né? Lá da ferramenta, né? E aí você pode clicar em qualquer imagem, tá certo? Eu vou clicar numa qualquer aqui, só para a gente entender.
Ó, cliquei aqui numa imagem. Aí agora eu pego o URL, vamos lá, vamos lembrar. Tá aqui o URL da imagem, tá vendo? Ó. Aí dessa parte até o final eu vou copiar. Aí eu vou colar aqui embaixo o URL da imagem. Ó, colei. E agora eu vou apertar aqui, decodificar. Então, ele trouxe para mim a figura. Né? Então, ele trouxe o texto que gerou a figura. Né? Então, por exemplo, se eu queria lá criar uma cozinha, né? E dentro da cozinha eu vou colocar uma panela e um... O que mais tem? Pratos nos prontos. Né? Então, ele criou aqui. Né? Então, agora eu já posso atualizar lá o meu documento do Word, que imagina que fez alguns anos lá. Atualizei o documento. E eu também vou aqui e copio a URL, né? E mantenho ele aqui consistente, né? Com o URL novo, né? Então, dessa forma eu consigo manter uma figura, né? E uma forma fácil de eu conseguir dar manutenção da figura, né? Se você tem um documento, você precisa estar sempre atualizando. Então, gosto muito, né, dessa ferramenta aí do Planto ML. Né? Então, recomendo para vocês aí.